Eu tenho recebido nas postagens escrito assim, mas por que você não fala logo de uma vez qual é a raiz do melasma? Porque eu não sei qual é a sua raiz de melasma. Eu só vou saber qual é a sua raiz de melasma mediante aos seus sintomas e aos seus exames laboratoriais. Porque cada paciente tem raízes diferentes. Tem paciente que tem uma raiz, tem paciente que tem 2 raízes, tem paciente que tem 10 raízes de melasma. Hoje uma das meninas postou lá no grupo que a paciente estava com 6 raízes de melasma. E quando existem essas 6 raízes, nós precisamos entender qual delas precisa ser tratada primeiro. Porque se você não tem o conhecimento disso e tratar a outra que deveria ser tratada por último, não vai ter resultado. Você precisa entender a fisiologia deste paciente para elaborar o tratamento de uma forma em que as raízes uma desamarrem a outra. Porque se não desamarrar, você pode jogar aquilo que você quiser no corpo da paciente que não vai absorver. Então, não é tão simples assim para mim chegar na Sueli e dizer assim, Sueli, a sua raiz de melasma é tal. Não. Você sabe por que não? Porque nós somos profissionais da saúde e não existe achismo na saúde. Nós precisamos saber que o que nós fazemos é algo sério e algo complexo. Então, eu não posso deduzir aquilo que você tem. Não tem como. Então, nenhuma profissional de estética consegue deduzir qual é a raiz do melasma do paciente sem ter o paciente ali com as sintomatologias clínicas e também com os exames laboratoriais. É a sintomatologia clínica que vai nos guiar para pedir os exames laboratoriais. Não existe um exame laboratorial de melasma. Por exemplo, se eu chegar no laboratório e falar assim, eu quero fazer um exame laboratorial para melasma, acho que vão rir da minha cara, porque isso não existe. Só que quando nós entendemos como se faz isso para entender os níveis ideais, que é os níveis de prevenção de saúde, e por que prevenção? Porque o desequilíbrio estético, a disfunção estética, ele é um pré-ditor de doenças. Um pré-ditor. Então, a disfunção estética aparece na sua paciente até antes que ela venha adoecer, mas já é um marcador de que o corpo dela está em desequilíbrio. Existem 3 fases do adoecimento. A primeira fase do adoecimento é onde está a disfunção estética. O melasma, o acne, as quedas capilares, o acúmulo de gordura abdominal, a celulite, tudo isso estão na primeira fase do adoecimento. E para nós entendermos o que é que está causando, nós vamos nos nortear pela sintomatologia clínica e daí pedir os exames laboratoriais para comprovar. A segunda fase do adoecimento, a paciente já está com uma irritabilidade extrema, ela já tem problema de insônia, ela já tem dormência, formigamento nos braços, amargor na boca. Não estou falando que vai ter todas elas, mas vai apresentar algumas delas. Muitas apresentam depressão, choram muito sem motivo, já tem ali uma falta de libido que nada esquenta o fogo dessa mulher. Então, essa já é a segunda fase do adoecimento. Na terceira fase do adoecimento, nós já temos uma doença instalada, uma patologia. E quem cuida de doença é o médico, não é nós. Nós, profissionais da estética, podemos atuar na prevenção, no equilíbrio da saúde. Quando os sintomas aparecem, quando os exames laboratoriais já mostram que existe algo de errado, nós conseguimos reverter que a nossa paciente adoeça. E nós conseguimos fazer isso através do tratamento de melasma. Eu tenho alunas que dizem assim, nossa, mas a paciente me procurou para fazer um tratamento de melasma e a fibromialgia dela melhorou. Aconteceu? A fibromialgia melhorou e significativamente. Inclusive, eu estava numa live aqui com a Juliane Estética, que é uma das lapidadoras, e ela estava contando que a paciente dela tinha melhorado da fibromialgia e a paciente dela estava assistindo a live e ainda por cima escreveu e falou assim que a fibromialgia não faz mais parte da vida dela. Então, é isso. Quando nós tratamos a disfunção estética pela raiz, nós devolvemos à paciente uma melhora significativa. A Camila Matos, lá do Pará, disse que a paciente dela melhorou muito da depressão, mas muito mesmo, tanto que deixou de tomava um monte de remédio, reduziu a medicação em muito, melhorou muito. Então, ela foi buscar um tratamento de melasma, sim, só que ela saiu de lá melhor da depressão também, das dores no corpo. Ela saiu de lá com o corpo equilibrado, porque para tratar o melasma precisa equilibrar a saúde da paciente. Aí a estética Sara Lima está perguntando assim, tem como enviar os exames laboratoriais? Sara, os exames que nós olhamos é os mesmos que o médico
pede, que é hemograma, lipidograma, depende da sintomatologia do paciente. TGO, TGP, TSH é os mesmos que o médico pede. A diferença, Sara, é que nós olhamos em níveis ideais, que é o nível de prevenção de saúde, de equilíbrio. Esses níveis que são usados lá na Europa, porque lá na Europa existe saúde preventiva. Aqui no Brasil, nós já vemos grandes médicos como o Dr. Ler Ribeiro, Dr. Hussein, Dr. Barracate, Dr. Dayan Seabra, eles já falam muito sobre isso, mas ainda não é a nossa realidade geral. No Sistema Único de Saúde ainda não existe prevenção de saúde, ainda é os tratamentos de patologia. Então, quando o paciente chega à fase do adoecimento, é que o médico vai tratar, porque o médico trata doença, é isso que o médico faz. Então, quem é que cuida do paciente e consegue equilibrar a vida dele até que ele adoeça, ou antes que ele adoeça, né? Que nós podemos evitar o adoecimento do nosso paciente. É você e eu, profissional da estética. Mas você sabe qual que é o maior problema? É que nós não sabemos disso, que nós podemos trabalhar dessa forma. Não ensinaram isso para nós na faculdade, a trabalhar dessa forma. Não nos ensinaram a solicitar e a olhar os exames laboratoriais. Não nos ensinaram a cuidar do corpo do nosso paciente para que evite esse adoecimento. Não nos ensinaram, mas nós podemos. E é isso que o Melasma Lapidado ensina para vocês. A olhar essa paciente como um ser triuno e cuidar dela realmente. Cuidar dela, para que ela não venha adoecer e ainda melhorar das disfunções estéticas.